Gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, lembre de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Siga o canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Inscreva-se em nossos outros canais, Anjos e Luz Terapia e Projeto Lacan. Gratidão e que a luz esteja com todos. Quando uma parte do texto estiver em negrito, vocês ouvirão um pequeno sino no início e no final deste texto. Carta 2, parte 4. Por conseguinte, vocês são ainda mais bem-aventurados quando estão com fome e sede de bondade e do contato com o Pai, que habita em vocês, porque então certamente serão saciados 100 de vezes. Bem-aventurados são quando os atacam e roubam, porque quando permanecerem em perfeita confiança, verão Deus em ação e a libertação acontecendo. Bem-aventurados são quando estão envolvidos em conflito e ainda assim podem ser compassivos com o próximo e ser os pacificadores. Levam no coração o amor que vem do Pai e realmente são filhos do Pai. Bem-aventurados são quando, mesmo sendo profundamente injustiçados, ainda assim podem perdoar e demonstrar misericórdia, abstendo-se de buscar justiça ou perseguir a quem os tenha insultado. Coloquem-se diretamente em sintonia com o amor, que é Deus ativo em vocês, e da mesma forma serão poupados nos momentos de dificuldade. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza de coração, e estão diante do mundo como o amor feito visível. Eles vão reconhecer a realidade chamada Deus e saberão que a realidade é o Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade do reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão a atividade do Pai de forma tão clara que, sem dúvida alguma, reforçará a sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo. Vocês podem ver a maravilhosa atividade do Pai. Olhem em volta para as coisas que crescem, o trigo, a grama, as flores, as árvores e os pássaros. Em cada coisa viva verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e finalmente a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. Considere a maneira com que um homem, depois de terminar de lavrar os seus campos, espalha as sementes sobre a terra e as cobre novamente. Ele arruma suas ferramentas e vai para casa satisfeito, pois, afinal, se chover suficientemente, haverá comida para alimentar os seus filhos. Por muitos dias, ele dorme e acorda e não faz nada mais pela sua plantação. Mas quando volta a visitá-la, verá verdes folhas saindo da terra. Mais tarde voltará e verá o crescimento de caules e folhas, e mais tarde ainda ele verá a formação da semente, e um dia, finalmente, que o grão já está cheio e dourado, pronto para a colheita. Enquanto isso, todo esse crescimento ocorreu sem a ajuda dele. O trigo cresceu de uma forma maravilhosa que ele não pode explicar. É mágica? Não. É o trabalho do Pai, o poder, a inteligência amorosa por todo o universo, que inspira o trabalho e respira por meio dele. É a atividade do Pai que é a vida inteligente do universo. Quando entram no reino de Deus, vocês se sentem bem. Sentem-se felizes e alegres. Imaginem como se sentiria uma mulher
que perdesse uma grande quantidade de dinheiro e se perguntasse como daria de comer às suas crianças. A mulher está chorando e varrendo a casa, e é tão minuciosa que não fica uma partícula de poeira. Então, escondida em um canto escuro, ela encontra uma valorizada peça de prata e imediatamente suas lágrimas secam. Ela começa a sorrir e se sente tão viva e alegre que sai correndo de casa para convidar os vizinhos a celebrar com uma festa. Ela pensava que havia perdido tudo e agora estava rica novamente. Assim é quando encontram o reino dos céus, o reino de Deus. Ao invés de lágrimas e temores, fome e doença, encontram a paz, a alegria, a abundância e a saúde do reino de Deus. Nunca voltarão a experimentar qualquer tipo de necessidade novamente. O reino de Deus também pode ser comparado a um homem muito rico, que era comerciante de pérolas. Toda a sua vida ele havia querido encontrar uma pérola especial que ofuscasse todas as demais. Seria perfeita e impecável, e ele seria a inveja de todos os demais comerciantes. Um dia ele encontrou a tal pérola, linda além da imaginação, mais perfeita que todas as demais. Vendeu tudo o que possuía, abandonou tudo o que havia acumulado para comprar aquela pérola e estava feliz para além de todos os sonhos. O que significa isto? Significa que todas as coisas que anteriormente valorizava em sua vida, sua casa ricamente decorada, seus bens, seu modo de vida, a abundância de comida e de bebida, ele alegremente deu tudo para possuir o tesouro sem preço. O conhecimento que o levará até o reino de Deus, onde a felicidade é um estado da mente, que o mundo exterior, com todos os seus aborrecimentos e preocupações, não pode perturbar. O reino de Deus está em vocês. Entram no reino de Deus quando percebem plenamente que o Pai está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é o Pai, formoso e perfeito, e que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisam sofrer mais se escutarem o que tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus é difícil de seguir, e isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu. Por que é que terão que se ocupar do eu? Porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. Provavelmente vocês perguntarão: por que eu deveria preocupar-me com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai é inteligência criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Com a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retaliam de alguma forma. Acreditam que se alguém se apropria de seu olho, devem retirar o olho do adversário em troca. Acreditam que quem mata deve ser morto, como castigo ou compensação. Acreditam que quem os rouba deve pagar por isso, que aquele que rouba sua mulher deveria ser apedrejado junto com sua esposa. Acreditam que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros e vocês têm sido ensinados a retaliar, suas vidas são um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar, entre maridos e esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. O Pai ignora esta guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor,
até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, seus vizinhos, entre empresários, entre pessoas públicas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Lembrem-se também da grande lei. Vocês colhem exatamente aquilo que plantam. Não se pode colher figos de amoreiras, nem uvas da árvore de espinhos, ou colher trigo do joio. Pensem nisso e compreendam esta parábola, porque isso é muito importante para vocês. Não somente nos dias de hoje, mas também em todos os seus dias e anos que virão, mesmo na eternidade. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos. Mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos. Mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobreza, infelicidade e desespero. Um homem gritou para mim: "Diga-nos, mestre, como podemos permanecer em paz com nossos vizinhos quando eles mesmos não vivem em paz conosco?" Sorri para ele e disse: "Quando seu vizinho chega até você e diz que ele tem que viajar a alguma distância e não quer ir sozinho, e pede para você ir com ele, o que você faz?" O homem riu. "Se meu vizinho quisesse me levar para longe do que eu estivesse fazendo, eu não ficaria satisfeito. Eu diria a ele para encontrar outra pessoa para ir com ele porque eu estava ocupado." "E como se sentiria o seu vizinho?" perguntei. O homem encolheu os ombros. "Eu não sei." "E na próxima vez que precisasse dele para fazer um favor a você, como ele responderia ao seu pedido?" O homem já não ria mais. Ele não respondeu. Outro homem disse: "Ele irá xingar e dirá para você ir a outro lugar pedir ajuda." Eu disse às pessoas. Ele respondeu acertadamente: "E como ele se sentirá?" E apontei para o homem que primeiro havia falado, sorrindo para ele. Uma mulher gritou acima dos risos: "Ele dirá a todos aqueles que encontrar como é miserável e egoísta o vizinho que ele tem. Talvez ele vá querer machucá-lo de alguma forma." Houve gritos de concordância e eu assenti. Sim, ele vai ter esquecido que uma vez foi pedir ao seu vizinho para caminhar com ele por 1 ou 2 milhas e este se recusou. Não verá a lei da semeadura e da colheita trabalhar em sua vida. Ele a pôs em movimento quando se recusou a acompanhar seu vizinho, e agora ele está colhendo o resultado de suas atitudes e ações. De que adianta ficar com raiva quando foi ele mesmo quem criou esta situação? As pessoas riam e assentiam com a cabeça e falavam uns com os outros. Nunca antes eles haviam escutado tal conhecimento do comportamento humano. Havia aqui um ensinamento completamente novo. Disse a eles: "Aconselho que quando seu vizinho vier pedir a vocês para caminhar um pedaço de caminho com ele, ou qualquer outra coisa que o deixe mais à vontade e feliz, que primeiro pensem sobre o que gostariam que ele fizesse por vocês se também tivessem uma necessidade. Como gostariam que ele respondesse ao seu pedido?" Um murmúrio varreu a multidão e pude ver que eles entenderam o que eu estava dizendo. De fato, se seu vizinho pedir para que o acompanhe por 1 milha, façam isto com agrado e estejam dispostos a caminhar por 2 milhas, se necessário. Quando recusam algo, as pessoas não percebem, mas enrijecem sua mente e corpo para se protegerem da obrigação de fazerem qualquer coisa que não querem fazer. Colocam em tensão sua mente e corpo, e o Pai também é tensionado e não pode fazer seu trabalho amoroso dentro de vocês, e é deste enrijecimento que surge a doença. Pode ser que encontrem alguém em extrema necessidade, que tenha frio ou esteja infeliz e que peça a vocês o manto. Não passem por ele olhando de longe. Algumas pessoas riram, sabiam que era isto que fariam. Não,
entreguem a ele o seu manto, e se ele realmente estiver com frio, também a sua túnica, e sigam o seu caminho e se alegrem. Alegrarmos-nos? Perguntou uma voz descrente. Eu ri e disse: sim, meu amigo, alegre-se. Primeiramente porque possuía uma túnica e um manto para dar. E, logo, alegre-se por perceber que agora tem falta de uma túnica e manto. E o Pai dentro de vocês fará retornar em breve suas roupas de alguma forma surpreendente. No entanto, se entregar a túnica e o manto e continuar a caminhar resmungando para si mesmo, e agora? Por que fiz isso? Fui um tolo. Agora sentirei frio no lugar dele, e as pessoas rirão de mim porque dei a ele minha túnica e manto e fiquei eu mesmo sem nada. E o que dirá a minha mulher quando eu chegar em casa? As pessoas concordavam e riam, apreciando a imagem do homem que dá a sua túnica e manto, e em seguida lembra que coisa insensata fez a si próprio. Eu sabia que muitas vezes se privavam para ajudar os outros e lamentavam sua generosidade logo depois. Esperei por um momento e então falei em voz alta para conseguir plena atenção de todos. Mas eu não disse que colhem o que plantam? Não disse claramente que seus pensamentos, palavras e ações criam sua vida futura? Então o que querem semear para colher depois de terem dado a túnica e o manto ao estranho? Querem que seus presentes voltem novamente para vocês ou querem ficar sem a túnica e o manto durante muito tempo? Porque é isso o que acontecerá se continuarem seus caminhos irritados e chateados, porque doaram suas roupas. Suas palavras e ações selarão, endurecerão como uma rocha a pobreza que trouxeram para vocês por terem doado a túnica e o manto. As pessoas já não riam nem sorriam mais. Estavam muito caladas e escutando atentamente. Lembrem-se, primeiro façam aos outros o que gostariam que fizessem para vocês. E então haverá paz e contentamento em sua mente e coração, e o Pai poderá fazer o seu amoroso trabalho em seu corpo, mente e coração. Doem, e doem abundantemente, e alegrem-se porque vocês têm presentes para doar aos necessitados, e porque, enquanto estão doando, seus dons vão sendo restaurados da forma que mais necessitam. Doem com o coração contente, doem com confiança e com conhecimento de que onde houver carência em suas vidas, assim fará o Pai, o seu trabalho amoroso, com abundância em vocês e para vocês. Nada façam com o coração pesado, porque um coração pesado é o que continuarão tendo. Doem tudo com o espírito alegre, a fim de que tudo em suas vidas traga para vocês somente alegria e iluminação espiritual. Um homem comentou: isso vai contra a natureza do homem. É natural preocupar-se com o futuro. A roupa é cara, a comida é difícil de encontrar. A vida é uma luta constante. Respondi em voz alta, porque ele estava apenas dizendo o que eu sabia que a maioria dos meus ouvintes estava pensando. Mas você não sabe, com certeza, se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso. Mas o que está tornando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele irritou-se. Eu estou? Como estou fazendo isso? Não acabei de explicar? Virei-me para o povo rindo. Digam-me, como foi que este homem de túnica vermelha aqui na frente criou seus amanhãs? Houve silêncio na multidão. Então o jovem rapaz Marcos gritou para mim. Eu sei. Ele disse que deveria lutar para comprar comida e roupa. Você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos, nós receberemos. Exatamente, eu disse. Você é um menino muito inteligente. Você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. E eu ficarei contente que você seja meu discípulo quando for mais velho, se seus pais assim o permitirem. Algumas pessoas riram, mas outras não.
Eu via que elas não acreditavam em nenhuma palavra do que eu dizia. Nunca entrarão no reino dos céus estando angustiados. Se hoje seu dia foi difícil, por que se lamentar por isso? Vocês se sentirão melhor se reclamarem a respeito? Suas lágrimas farão seu dia mais feliz? E se vocês se angustiam pelo seu amanhã, estão carregando-o de penúrias e fadigas antes mesmo que ele chegue. Por que fazê-lo então? Que bem isto fará para você? Quando é que a ansiedade realizou alguma coisa para você? Como se você pudesse se tornar um homem mais alto, ficando angustiado por ser muito baixo. Não se fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas. Se voltarem para o Pai que está em vocês, se pedirem com perfeita fé, acreditando que receberão, e eu digo sem medo de contradição, que receberão. Mas devem pedir adequadamente, acreditando. Nada receberão se ao pedir questionarem se o pedido teria sido ouvido ou se o Pai estaria com vontade de dar aquilo que desejam. Esta é a forma humana de dar, mas não é a forma do Pai, que dá abundantemente e responde às suas necessidades. O Pai sempre derrama suas bênçãos sobre vocês. A dádiva do alimento abundante, do vestuário, da habitação, dos amigos, sempre que estejam com a mente e o coração limpos, e contanto que confiem continuamente no Pai como seu apoio de todos os momentos. Se rezam e não recebem, não pensem, nem por um instante sequer, que não existe Pai, ou que o Pai não os escuta. Ao invés disso, devem perguntar-se o que existe em vocês que está impedindo que a obra amorosa do Pai seja feita em vocês e para vocês. Se vão ao altar para rezar ou fazer uma oferta e no caminho se lembram de ter brigado com alguém, retornem e vão até esta pessoa e façam as pazes com ela. Então, quando abordarem o Pai em oração, estarão com a mente pura e limpa e serão ouvidos pelo Pai, e o Pai poderá responder dando aquilo que precisam na paz e quietude do seu ser. Se ainda não acreditam que o Pai cuida de sua criação, olhem ao seu redor para as radiantes flores nos campos. Como são lindas! Considerem um pensamento brilhante de quem desenhou sua forma, sua beleza. Onde vocês encontrariam as cores que vêm em suas pétalas? Com toda a sua sabedoria, o próprio Salomão não foi capaz de ter roupas tão bonitas feitas para ele. Vejam o modo como as flores atraem as abelhas, e as abelhas ajudam a carregar as sementes da próxima estação, para tornar o seu mundo maravilhoso e produzir alimento. Por que não podem acreditar e confiar no Pai quando o mundo ao seu redor foi planejado, desenhado e cuidado de uma forma tão maravilhosa? Mas lembrem-se, estas plantas e árvores, ao contrário da humanidade, não podem queixar-se de sua sorte, nem se sentirem famintas ou despidas, e assim não anulam o trabalho que o Pai realiza nelas. São vocês, com suas contínuas queixas e palavras a respeito do que falta a vocês, sua agressão contra os demais, a sua insistência em querer retaliar, suas críticas e calúnias, que produzem em consequência sua carência e suas enfermidades, de forma consistente, dia após dia. Eu disse estas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes, para curá-los. Não podem ficar curados a não ser que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembrem-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim como todos os seus males e doenças começam na mente, assim também o seu bem. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoem seu vizinho quando surgir alguma disputa. Rezem por ele quando for duro com vocês. Ajudem-no de qualquer maneira que puderem e a qualquer momento, mesmo que ele vire o rosto para vocês, porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e boa será a colheita de suas semeaduras. E ainda mais, vocês estarão harmonizando suas mentes e colocando-as em sintonia com o Pai que está em vocês, que é o amor perfeito.
Nestas condições, o Pai pode fazer o seu perfeito trabalho amoroso em vocês. Quando terminei de falar, as pessoas traziam os seus enfermos para mim, e de acordo com a sua fé, eles foram curados. A carta 3 descreve mais em detalhes os ensinamentos de Cristo e explica os eventos que levaram à sua crucificação e morte. Ele descreve em termos comoventes sua última ceia com os discípulos, quando se viu sozinho em espírito, porque os seus discípulos recusaram-se a acreditar, até o último momento, que ele seria crucificado. Repetidamente ele foi mal interpretado e percebeu mais uma vez que pouco havia conseguido ensinar a qualquer pessoa durante seus 3 anos de trabalho missionário. Ele estava feliz por ir embora.